Fala galera, meu nome é Júlio e hoje a gente vai falar sobre genética, em mais específico sobre sistema A ou B, fator RH e tipagem sanguínea. Então vamos lá. Tudo começou em 1901, quando um médico chamado Karl Landsteiner, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas isso não vem muito ao caso, juntamente com a sua equipe, descobriram que existia vários tipos sanguíneos. Descobriram que existia o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Por isso que o sistema chama sistema A ou B, por causa dos tipos sanguíneos que tem. Eles descobriram também que cada tipo sanguíneo tem a sua respectiva característica. E que se você misturar eles de forma não criteriosa, de forma desordenada, pode acontecer incompatibilidade sanguínea. E por que pode acontecer isso? A gente vai ver nesse próximo slide que vai ter. Nesse slide eu não vou focar muito em falar sobre o genótipo não, porque quando eu explicar um pouco melhor sobre o cruzamento, eu falo mais detalhado sobre ele. Vamos focar aqui na parte do aglutinogênio e da aglutinina. Aglutinogênio é como se fosse a proteína que está aderida à hemácia do tipo sanguíneo. E a aglutinina é como se fosse um anticorpo que tem para qualquer hemácia estranha que aparecer no nosso corpo. Vamos começar com A. O A tem aglutinogênio tipo A, que é esses Azinhos que estão aderidos em volta da hemácia. Vou dar uma situação hipotética. Caso eu, que sou do tipo A, recebo sangue do tipo B, a hemácia do tipo B tem uma proteína ou aglutinogênio tipo B. O meu corpo vai achar isso estranho, porque eu não tenho essa proteína no meu sangue. Então, meu corpo produz, eu que sou do tipo A, produz aglutinina tipo B, que é para combater esse sangue estranho que entra dentro de mim, entendeu? A mesma coisa acontece com quem é tipagem sangue B. Por exemplo, se eu fosse sangue B e recebo sangue tipo A, eu produzo um anti-A, porque essa proteína é estranha no meu corpo, eu não tenho ela, entendeu? Agora, no caso do tipo AB, eu posso receber qualquer tipo de sangue. Porque o que acontece? Eu tenho os dois tipos de proteína. Então, se eu receber sangue do tipo A ou do tipo B, ou do tipo O, que eu vou explicar mais para frente, que não tem nenhuma proteína, o meu corpo não acha estranho, porque além dessas, eu já tenho essas proteínas. Então, o meu corpo não sabe identificar que aquele sangue tem determinada proteína e que não vai me fazer mal. Por isso que eu não produzo, quem tem o sangue AB, não produz nenhum tipo de aglutinina. Agora, no caso de quem tem o sangue O, ele produz anti-A e anti-B, porque em volta da sua hemácia ele não tem nenhum tipo de proteína. Então, qualquer proteína que chegar, qualquer tipagem sanguínea, tipo A, B e AB, o meu corpo vai achar estranho, vai produzir anti-A e anti-B. Por isso que, como eu vou explicar mais para frente, o sangue O é o doador universal e o sangue AB é o receptor universal. Aqui a gente consegue ver bem essa característica de receber e doar. A seta aponta para quem pode doar. No caso do O, vamos ver. O O pode doar para o A, pode doar para o AB, pode doar para o B e pode doar para si mesmo. Assim se tornando o doador universal. O AB, ele recebe de todo mundo e doa para ele mesmo. Ele é o receptor universal. No caso do A, a gente consegue ver que ele consegue doar para o AB e doar para ele mesmo, e o B é a mesma coisa, para ele mesmo e para o AB. Agora, lembra que eu ia falar um pouco do genótipo? Vou dar um exemplo aqui de cruzamento, um exemplo bem simples, bem básico, para a gente gravar essa parte do genótipo na nossa cabeça, para ficar certo para na hora da prova, para na hora de apresentar trabalho, independente na hora que for, a gente saber o que a gente está falando. Vamos lá. Mãe de tipagem A heterozigota e pai de tipagem B heterozigota. Qual é a probabilidade do tipo sanguíneo do filho desse casal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é saber a tipagem sanguínea da mãe e do pai. Falou lá que a mãe é A heterozigoto. Então ela vai ser IA, Izinho. E o pai é heterozigoto, tipagem B. Então vai ser IB, Izinho. A gente sabendo a tipagem, o genótipo da mãe e do pai já é o primeiro passo que a gente tem que fazer. O segundo passo é a gente jogar essas informações no quadro de Punnett. Não sei se assim se pronuncia, mas é isso. É tipo um jogo da velha.
como vocês podem ver. A gente jogando essas informações, a gente tem que o quê? Que o filho desse casal pode ser AB, pode ser A, pode ser B e pode ser O. Por quê? A gente tem, quando a gente joga no quadro de Punnett, a gente consegue ver o IA e o IB, nesse primeiro caso aqui. Nesse primeiro caso, seria o tipo AB, porque ele tem um alelo do A e um alelo do B. Nesse segundo caso, que tem um IA e o Izinho, vai ser tipagem tipo A. Por quê? Porque o IA e o IB sempre vão se sobressair ao Izinho. Então, se tivesse IA e Izinho, vai ser A. Nesse segundo caso aqui, ó, IA e Izinho, vai ser B, entendeu? Ele sempre sobressai. E nesse último caso, Izinho e Izinho, vai ser O, porque gene recessivo, Izinho e Izinho, vai ser O. Agora eu vou dar um exemplo, como se eles fossem homozigotos. A mãe A homozigoto e o pai B homozigoto. O cruzamento deles, qual que vai ser o resultado? A gente jogando aqui no quadro de Punnett, a gente vai ver que o filho dele tem que ser obrigatoriamente genótipo AB. A tipagem sanguínea do filho vai ser AB. Jogando no quadro de Punnett, a gente consegue dar total certeza disso. Nesse caso aqui, eu vou voltar, a gente não consegue dar certeza de qual é o tipagem sanguínea que o filho vai ter, porque ele tem 25% de chance de cada um. Então, na minha prova, se perguntar qual que é a tipagem, eu vou falar 25% de cada um. Entendeu? Agora eu dei o exemplo, a gente pode começar a falar do sistema RH. O sistema RH é para saber se o sangue é positivo ou negativo. É aquele negócio, negativo, ó positivo. E o genótipo dele vai ser Rzão, 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 Rzinho para RH positivo, e para negativo ele vai ser recessivo, que é RH, Rzinho, Rzinho. Vou dar um exemplo de como a gente joga isso num cruzamento também. Você fala assim, ó, mãe de tipagem sanguínea tipo O negativo e pai de tipagem sanguínea O positivo heterozigoto. Qual é a probabilidade do tipo sanguíneo desse filho? A gente vai jogar no quadro de Punnett. A gente vai saber que o sangue do filho vai ser O, porque a gente viu que o genótipo do O é Rzinho, Rzinho. Então, se a gente joga no quadro de Punnett... Não, Rzinho, Rzinho não. Izinho, Izinho. Se a gente joga no quadro de Punnett, vai dar aquele 100% O. Então, a tipagem vai ser O. E aqui a gente vai saber se a tipagem vai ser O negativo ou O positivo. Nesse caso aqui, a gente joga no quadro de Punnett e a gente vê que é 50% O positivo e 50% O negativo. Então, ele pode ser esses dois. Ou O positivo ou O negativo. Isso é bem básico. Eu só tenho que prestar atenção na hora que você for jogar no quadro de Punnett e não errar na hora de calcular. Falando de como é que acontece a doação do tipo RH, o negativo ele doa para ele mesmo e doa para o RH positivo. Agora, já o RH positivo, ele só doa para si mesmo. Ele não consegue doar para o RH negativo. Esse é um exemplo básico também, que a seta aponta para quem doa, entendeu? Então, o RH só recebe dele mesmo e o RH positivo recebe dele mesmo e do RH negativo. Agora a gente vai entrar num assunto muito importante quando se fala de RH, que é o quê? É a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Isso é importante porque sempre vai ter uma questão de RH falando sobre isso. Ou pode ser uma pegadinha, ou pode ser uma questão, tipo assim, introduzindo um assunto que você tem que saber para matar a questão. Então é extremamente importante você saber como isso acontece. Isso acontece quando a mãe é RH negativo e o filho é RH positivo. Como a gente viu, RH negativo, vou voltar aqui para vocês verem, não pode receber sangue de RH positivo. Então, por esse motivo, a mãe, na primeira gravidez, tem o filho, e na hora do parto, a mãe tem contato com o sangue desse filho que é RH positivo. Aí a mãe cria anticorpos contra o RH, ela cria o anti-RH. Aí na segunda gravidez, quando ela tem o segundo filho, esse sangue com anti-RH, esse anti-RH está no corpo da mãe, passa na segunda gravidez para o filho dela através de circulação fetal. E isso a gente tem que ver porque isso é muito importante. Pode causar problemas para o filho, entendeu? Acontece N fatores. Agora, uma pegadinha que pode cair também na sua prova é falar que isso acontece na primeira gravidez.
Isso pode acontecer na primeira gravidez. Não, isso pode acontecer na primeira gravidez. Agora, como isso pode acontecer? Pode acontecer quando a mãe recebe, por exemplo, ela é tipagem sanguínea O negativa e recebe, quando ela é mais jovem, criança, antes da gravidez, ela recebe uma tipagem O positivo. Ela recebendo essa tipagem de mesmo tipo sanguíneo, mas de RH diferente, ela já tem esse anti-RH no seu corpo, ela já cria esse anti-RH. Então, na primeira gravidez, ela já tem esse anti-RH e pode cair na circulação fetal. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, para que aí fica melhor para vocês entenderem. Mas acontece o que eu falei. Aí dá para ver melhor. E assim, a gente finaliza mais uma aula. Muito obrigado e até uma próxima.